Ok. Fixar comentário. Acho que aqui eu também posso fixar o comentário. Vamos ver. Uhum. Obrigada. Oi, Thaís, boa tarde. Boa tarde para você que está chegando aí. Vamos aguardar alguns minutinhos só para que o Instagram avise que nós estamos online. Já, já nós vamos começar a nossa live. Tudo bem, Thaís? Oi, Gê. Boa tarde, tudo bem? Vou fazer meus convites aqui, vocês fazem um convite aí também, tá bom, Thaís? Tá bom, Gê? Convida aí algumas depiladoras. Vamos ser oceanos e não represas. Vamos divulgar essa live aqui para muita gente, muitas depiladoras que possam precisar. Então, vamos lá, vou começar. Olá, minha amiga depiladora, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa Masterclass 1155, que acontece toda terça e toda quinta às 11h55 da manhã. Neste programa, eu sempre trago assuntos para ajudar a depiladora a alavancar o seu negócio, a melhorar o seu faturamento e aumentar a sua renda e ficar mais satisfeita, né, com a sua lucratividade como depiladora. Eu sou Delma Novaes e ajudo depiladoras a faturarem de 3 a 6 mil no mês por meio de uma depilação com menos dor, mesmo se ela estiver começando do zero. E o nosso tema de hoje é guia prático de como alavancar o seu negócio em depilação. Então, esse é o nosso guia prático de hoje e vamos para os recadinhos. Eu quero saber o seguinte: você está me ouvindo bem aí? Thaís, Jerusa, Zilda, Célia, olá, que coisa boa vocês aqui. Obrigada pela presença. O nosso tema está fixado aí, você que está chegando agora, veja o nosso tema de hoje. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Boa tarde, Thaís, falou boa tarde para mim aí. Dá um joinha só para eu dar sequência no nosso assunto de hoje, tá bom? Por favor, só para eu saber se está tudo bem, se estão me ouvindo bem. Pessoal do YouTube. Vamos lá? Ah, ok. Oi, ok, está me ouvindo bem. Vanderleia, boa tarde. Olha, você que está chegando agora, o nosso tema está aí, guia prático de como alavancar o seu negócio em depilação. Então, vamos lá. O que é um guia prático? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, porque o guia prático, ele vai ser alguma coisa que vai te nortear, ele vai te dar uma direção, né? Por isso que eu quis trazer para você esse guia prático. Ele vai ajudar você a se organizar se organizar no dia a dia do seu trabalho, não, nas suas ideias, naquilo que você tem como objetivo. Então, esse guia prático, ele tem o objetivo de nortear você, de te direcionar para que você possa se organizar melhor e caminhar em direção aos seus objetivos, tá bom? Então, esse é o guia prático. Por quê? Porque você fazendo assim, você vai conseguir alavancar o seu negócio em depilação, você vai conseguir chegar nesse objetivo. E o que não é um guia prático? Eu não quero que vocês confundam isso, porque o que eu estou trazendo aqui, você pode seguir ou você pode encaixar ali no seu dia a dia de depiladora, mas não é, por exemplo, um método.
O método, você vai seguir o passo a passo até você chegar no resultado. O guia prático, eu estou te trazendo algumas sugestões para que você possa realmente aplicar no seu projeto, no seu objetivo. Eu costumo falar para as meninas anotarem alguma coisa, o poder que tem você anotar para acontecer. Muitas vezes você anota e esquece. E aí, quando você vê lá na frente, aquilo que você tinha anotado aconteceu. Oi, Aninha! Tá sumida, Aninha. Então, gente, o guia prático, ele não vai ser para você um método que você vai seguir à risca, mas você vai ouvir isso daqui e de repente vai aterrissar, vai dizer: "Nossa, é isso que está faltando para eu alavancar o meu negócio em depilação". Oi, Anderson, seja bem-vindo, viu? Então, vamos seguir aqui o guia prático, ele vai clarear suas ideias, ele vai ser sugestivo, você vai ver se ele encaixa ali nas suas decisões, para que você possa ser mais dinâmica na sua caminhada aí para alavancar o seu negócio em depilação. Por que eu quis trazer esse tema para vocês? Na live passada, eu quero que vocês comuniquem comigo aí para eu saber se vocês estão acompanhando e entendendo o que eu estou falando. Na live passada, eu vi que muitas depiladoras e depiladores, homens, conseguiram virar aquela chavinha, conseguiram enxergar o mundo de oportunidade que tem nessa área da depilação para você, minha amiga depiladora, meu amigo depilador. Eu percebi que naquela live vocês viraram essa chavinha, vocês conseguiram enxergar isso, porque até então eu tenho trazido conteúdo, eu tenho trazido tenho feito várias lives, postados vários vídeos, reels, né, para vocês acompanharem as dicas, mas tem hora que parece que cai a ficha. E eu vi que na live passada algumas pessoas caíram a ficha sobre esse mundo de oportunidade que está agora aí em depilação. Então, essa é a hora de você realmente se preparar. Por isso que eu trouxe esse guia prático, porque você vai poder analisar. Tem um ditado que diz assim, olha, eu li isso num livro e eu levo isso para a minha vida. Se você puder anotar, eu sempre falo, ó, se você vir assistir minha live e não pegar um papel e uma caneta, você vai perder grandes oportunidades. Vai perder grandes insights, assim, que vai poder te ajudar aí na sua caminhada como profissional de depilação, tá? Se você trouxe um caderno, anota isso aí, tá? Tem um ditado que diz assim: a sorte, ela é uma senhora caprichosa que ela só vai bater na porta de quem está preparado. A sorte é uma senhora caprichosa que só bate na porta de quem está preparado. Então, se você não estiver com a sua base, com a sua estrutura sólida, preparada, dificilmente a sorte vai bater na sua porta. Entende? Então, você tem que estar preparado para isso. O Anderson diz papel e caneta na mão. Esse é dos meus. Ó, bate aqui, Anderson. Muito bom. Este tema, gente, é um chamado. Eu estou aqui para fazer um chamado para você se preparar. Se você acha que por algum motivo você não está preparado, se você tem algum tipo de insegurança, seja qual for, tá? Porque a insegurança é normal, mas observa se ela te paralisa ou não. Se ela está te dominando ou não. Se ela está te paralisando, aí você precisa fazer alguma coisa. Olha, alguém escreveu ali, a sorte é uma senhora caprichosa e só bate na porta de quem está preparado. Muito bom, Anderson, muito bom, é isso mesmo. Olha, gente, que eu adoro essa comunicação, tá? Então, na live passada, eu vi
Inclusive, Anderson, eu vi que você percebeu esse mundo de oportunidade, porque tem gente, tem muita depiladora que está fazendo tudo muito igual. Mas um detalhe muito importante é que ela não está percebendo que está igual. Ela, na cabeça dela, ela acha que está diferente, porque ela tem um jeitinho diferente, porque a cliente simpatiza com ela. Essa semana eu encontrei com uma pessoa que eu tinha indicado para enfim, eu fiz uma indicação lá atrás. Vai nesse lugar que a pessoa é caprichosa, a pessoa. Naquela época que eu não tinha ainda desenvolvido a técnica do pincel, não tinha criado ainda o método pincel. E aí encontrei com ela muito assim rapidamente, e ela disse, eu falei assim, como que tá lá? Ela disse assim, eu fui, primeira vez foi maravilhoso, né? Foi tudo de bom, mas aí já não ficou mais. Alguma coisa não tá bom. Eu falei, então vou te indicar agora para essa pessoa. Vai nessa pessoa, depois você me dá o feedback. E aí já era uma nova aluna com novo, né, com novo método, com essa nova roupagem da depilação. Eu costumo dizer assim, com essa inovação da depilação. Então, e agora depois eu conto para vocês o feedback dela, tá? Então, se você conseguir enxergar esse mercado, eu costumo dizer, ele é muito fértil, ele está muito fértil o mercado da depilação, ele está fácil de ganhar dinheiro, ele está produtivo, ele está competitivo. Se você conseguir esse diferencial, você vai se destacar, né? Como as minhas alunas estão se destacando, como eu consegui fazer o meu dinheiro com depilação, na época que era mais difícil, tá? Porque os valores não se comparavam com os valores de agora. Então, é isso que eu falo para as minhas alunas, né? Coloque no papel o seu objetivo e nesse guia prático que eu estou trazendo aqui hoje, você vai saber se a sua prática ela está te aproximando do seu objetivo ou ela está te afastando. Então, é isso que você vai identificar isso aqui hoje comigo, tá? E aí eu quero perguntar para os corajosos, tá? Para os comprometidos. Alguém tem coragem de anotar para mim qual é o seu sonho, aquele mais latente? Alguém tem coragem de anotar? Eu vou verificar aqui. Meu sonho é esse. Por exemplo, quando eu comecei a depilação, não foi fácil. Quando você começa, parece que vem aquela enxurrada de cliente, que um vai indicando, outro vai indicando, e depois dá aquela sentada que você fala, meu Deus, cadê todo mundo, né? E aí eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de ter o meu carro lá atrás, naquela época. Eu já contei para vocês que eu comecei vendendo progressiva nos salões de bicicleta e a pé, tá? Ninguém olha aqui para mim, que me vê filmando, que foi sempre assim. Não, tá? Eu morava num apartamentozinho muito simples. Eu comecei pedalando, tá? Pedalando, porque eu não tinha carro, indo nos salões de beleza oferecer progressivas lá atrás, logo quando progressiva começou a despontar, né? A fazer aquele sucesso todo. Eu nem sabia que fazia mal, enfim. Como era uma coisa, né, que era comercializada, a gente não imagina nada disso, né? Mas eu comecei assim, gente. Eu não tinha o meu carro. Então, eu anotei isso, e eu já falei para você do poder de anotar. Eu anotei isso e esqueci. Eu esqueci. Passou muito tempo, eu vinha naquela luta, passou muito tempo, mas muito tempo mesmo, sei lá, 3, 4, 5 anos, a minha situação já era outra, mas eu tinha evoluído buscando esse conhecimento para desenvolver essa técnica. Então, eu tinha um objetivo e foi atrás desse objetivo que eu fui buscando mais conhecimento para aplicar.
E é isso que cada um de vocês estão fazendo aqui hoje. Então, eu quero. Será que alguém anotou o sonho? Alguém anotou aí o sonho? Um sonho? Casa de mãe, kkk, ter meu canto, minha privacidade. Muito bom, Edson. Alguém mais? Parabéns pela sua coragem. Meu sonho é ser independente e ter minha própria casa. Lindo. Olha, então você tá com ele aí definido. Você já anotou, Anderson? Isso é muito importante. Você já anotou? Olha, a Veríssima tá aí. Alguém tem mais coragem de colocar o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Quando você anota, aproveita, tá? Porque o universo ele está aberto aí para ouvir. Ter o meu local de trabalho, a Ana, ó, ter o meu local de trabalho e viver de depilação. Ana, isso não só é possível, como é extremamente lucrativo, tá? Nesse processo de treinar, de transformar a depilação de muitas alunas, né? São mais de 250 alunas que eu já ministrei o curso, me intrigava uma coisa muito terrível para quem quer ensinar alguém. Por que que umas conseguem, outras não? Por que que aquela pessoa se deu tão bem, outras não? Ah, pode ser o lugar que ela está, que são, sei lá, 5.000 habitantes, 6.000 habitantes. Eu tenho alunas que faturam mais de 4.000 reais por mês em cidades com 6.000 habitantes. Entende? 4.000 reais no mês ela fatura que tem 6.000 habitantes. Se você imaginar, naquela época era só mulher que era só mulher que depilava, tá? Homem nem sonhava em depilar. Naquela época, se você morasse numa cidadezinha dessa, 6.000 habitantes seria mais de 50% mulher. Então, significa que 2.500 possíveis clientes, potenciais clientes para uma pessoa. Então, uma cidade pequena, ela não é uma desculpa para você não faturar bem em depilação, tá bom? Não é, porque esse mito já foi extremamente quebrado. Então, Ana, já anotou esse objetivo aí ou não? Deixa eu ver se tem mais algum objetivo aqui. Se eu não ler o de alguém, se eu não conseguir ler o de alguém, não fique chateada. No finalzinho, nós vamos voltar aqui, tá bom? Então, quando você anotou, isso tem um poder, porque o universo, ele está abrindo aqui, ó. Nós estamos emanando energias, porque você vai entender sobre isso agora. Ok, anotou. Agora, esse guia, né? Ok, veja se você. Deixa eu só me situar aqui. Tá, anotou. Agora veja de que forma que esse guia vai te ajudar com essa anotação que você fez. Anderson, Aninha, você que já anotou aí também, eu não vi, no final a gente volta, tá? Vamos falar sobre foco? Presta atenção, foco. No sentido figurado, foco é alguma coisa em que você mira, tá? E aí eu fui estudar um pouquinho sobre foco. Você mira ou para se aproximar ou para se afastar. Isso é foco, tá? Mas aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo sobre o que era foco. E aí eu fui encontrar uma explicação na física. O que é física, Delma? É a ciência que estuda todo o sistema do universo. Física, ela explica a energia das coisas, a transformação das coisas. E aí, veja na explicação da física o que é foco e por que dá tão certo quando você foca em alguma coisa. Olha, qualquer ponto para o qual converge, ou seja, você vai na direção, ou do qual você diverge, ou seja, você não quer ir para essa direção, quer ir na direção contrária.
Então, o foco, eu tenho esse foco aqui, esse ponto de referência. Eu não quero ficar estagnada aqui. Eu quero sair daqui para o meu objetivo. Eu quero ter a minha casa, a minha própria casa. Eu quero sair da casa da minha mãe, porque eu quero ter independência financeira. Eu não quero ficar nesse ponto aqui. Eu quero, Delma, hoje eu estou atendendo, Delma, na minha casa, num quartinho da minha casa, exatamente como eu comecei, gente. Eu estou atendendo no quartinho da minha casa, mas eu quero ir atender num local na minha cidade, porque fica mais profissional, fica mais formal, né? Fica menos invasivo, a cliente vai se sentir mais à vontade. Então, se você tem esse foco, seja ele para que você se afaste dele, para que você vá lá para o seu objetivo, ou para você ir na direção dele. Tenha esse foco como referência, esse que você está, e agora coloca um foco, coloca ele na sua frente. Olha, Anderson, isso que você anotou aí, coloca num papel, prega lá no banheiro do seu quarto, no espelho do seu quarto, no guarda-roupa que você abre lá, porque isso vai te ajudar a não desistir, vai te ajudar a seguir sempre. A seguir, você vai, eu tenho esse objetivo, eu não consegui, mas eu vou conseguir. E aí, não se preocupa, você vai fazendo aquilo que o universo vai trazendo para você, porque a força do universo, ela é magnética. Agora, entenda aqui, ó, a física, ela explica esse ponto que converge e diverge, mas ela diz que o foco é um feixe, olha, um feixe de ondas eletromagnéticas. Gente, eletromagnéticas, ou sonoras, ou um feixe de raios luminosos. Gente, olha, hoje nós vivemos numa tecnologia tão extremamente avançada. Eu tenho certeza que vocês se nunca viram, já ouviram falar que tem lâmpadas, tem luz que você chega, ela acende. Só de você chegar, ela acende. Por quê? Ela captou sua energia. Às vezes ela apaga, você precisa mexer assim para ela acender, porque não tem um conector lá para você apertar, para você acender, não tem. Tem lugares, prédios, vocês que, né, Veríssima, você que mora no Rio de Janeiro, as cidades grandes, aqui também a gente entra, aí é uma cidade pequena, mas a gente vai em alguns lugares lá, em alguns lugares que tem, você chega, a luz acende. Por que foi inventado isso? Para economia, para economizar. Mas isso significa que você emana energia e que você recebe energia. Olha que coisa incrível. Então, ó, presta atenção. Eu fui numa palestra e o rapaz falou assim: olha, tudo que eu disser aqui vai despertar na sua mente algum tipo de pensamento. Igual você despertou aí, Anderson, eu quero a minha casa, a Aninha colocou aí, eu quero o meu espaço de trabalho, a Veríssima colocou na semana passada, eu quero ter um salário digno de depiladora, determina esse salário, tá, Veríssima? Precisa ser muito clara, coloca lá mínimo 6 mil reais, é um mínimo de 6 mil reais. Então, quando você coloca lá, o universo, a sua energia de querer alcançar, vai trazendo possibilidades para você. Então, quando você fala em foco, não pensa que é só assim, vou focar nisso e aí vou. Quando a gente coloca, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que aí você acha assim, nossa, eu teria para eu comprar uma casa, né, Anderson? Se você fosse fazer continha do tanto que você teria que trabalhar para comprar uma casa, você nunca iria conseguir, porque você começa a limitar as suas possibilidades. Mas se você entrega para o universo e coloca o meu objetivo é esse, meu foco é esse,
e não vê, não enxerga as dificuldades, você vai conseguir chegar lá. Você vai conseguir chegar lá. Então, quando eu falo de foco, não é para você traçar, é para você anotar e você acreditar e ir seguindo o seu coração, do jeito que vocês estão assistindo essa live, do jeito que caiu a ficha para vocês ontem, de que esse mercado, tem uma história de vendedor, presta atenção. Uma empresa estava indo muito mal de vendas no país que ela atuava. Era uma indústria de sapatos. E ela tinha vendedores em tudo que é lugar, mas estava indo muito mal numa crise que aconteceu no país. E aí, o diretorzão chamou lá os supervisores de venda e falou assim: eu quero alavancar as vendas da minha empresa, porque se continuar assim, nós vamos fechar. E aí, teve um diretor que teve uma ideia, um supervisor que teve uma ideia, disse: eu vou mandar os meus melhores vendedores, eram 2, para a Índia. Eu vou mandá-los para lá para que eles façam venda de sapatos na Índia. E aí foi enviado esses 2 vendedores para a Índia. Quando chegou lá, o primeiro vendedor, cada um de um lado, tá? Cada um de um lado da Índia, um para o sudeste, outro para o norte. E aí chegou lá e sondou a população, começou a estudar a população para poder fazer venda. E aí o primeiro ligou para o supervisor e falou: chefe, manda a minha passagem de volta, porque eu não vou perder tempo aqui não. Ele disse: mas por que, fulano? Nós já investimos, você tem que vender aí. Ele disse: aqui, chefe, ninguém usa sapato. Todo mundo anda descalço. Não tem como eu vender pares de sapato aqui. Aí o chefe já ficou meio desesperado, que falou: o outro também vai ligar. Daí a pouco toca o telefone, era o outro vendedor. E aí o outro vendedor disse: chefe, prepara o bolso para a gente ganhar dinheiro com venda de sapato aqui na Índia. Ele disse: sério que você está me falando? Ele disse: sério, porque aqui ninguém usa sapato. Nós seremos os primeiros a vender sapatos aqui. Olha, veja como o foco muda as circunstâncias. Veja como a sua energia, com certeza, aquele que não viu possibilidade não iria vender nada. Mas aquele que viu a possibilidade, ele iria devastar aquela região vendendo sapato. E foi o que aconteceu. Essa fábrica, ela foi salva através desse vendedor, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, gente. Quando você foca numa coisa negativa, ela está ali latente dentro de você. Então, por exemplo, Anderson, vou dar um exemplo para você. A casa que você quer conquistar, nesse momento, ela não é possível. Estou dando um exemplo aqui. Pode acreditar que é possível, tá? Nesse momento não é possível, porque, Delma, eu trabalho assim, ainda não estou começando, estou dando um exemplo para você. Mas você está com ela anotada lá. Você está com ela anotada lá. Esse mundo de possibilidades, ele começa a acontecer na sua vida. Você enxergou ontem um mar azul. O que é esse mar azul? Não tem ninguém apresentando essa inovação para a clientela. Não tem ninguém lá na Índia, ó, não tem ninguém vendendo sapato para os indianos. Sou eu que vou vender. Isso faz uma diferença incrível, você tomar essa decisão, né? Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar no mínimo R$6.000 com depilação. É o mínimo que uma depiladora pode faturar.
É o mínimo. E dentro da sua casa, Ninha, dentro da sua casa, você tem possibilidade de faturar isso e já ir guardando para você guardar 3 meses de aluguel para você começar a trabalhar no comércio da sua cidade. Esse é o caminho. E aí, o que acontece? Quando você tem esse foco, a ação, e aí é o segundo ponto que eu quero que vocês anotem, a ação, ela vai ou te afastar do foco, ou ela vai te aproximar do foco. Aí você tem que identificar, porque o ser humano, ele tem uma facilidade de sair do foco que é muito grande. É nós, somos nós, tá? Nós temos essa facilidade. Qualquer coisa te afasta do seu foco. Ah, vou dar um exemplo, tá, para vocês, porque esse exemplo, ele é uma coisa assim, adoeceu alguém da família. Aí você sofre, porque, lógico, tem alguém que está doente. Nesse momento, você precisa socorrer aqui. Mas isso não pode ser algo que te paralise, tá? Eu vou contar uma história para vocês de uma aluna, hoje ela é aluna. Quando eu fiz meu primeiro lançamento do método pincel, ela queria muito. E essa aluna, ela já estava comigo há muito tempo. Ela já estava comigo, assim, trabalhando enfim, com os produtos que eu sempre trabalhei. Ela já estava mais ou menos seguindo o meu jeito de trabalhar. Quando eu fiz esse lançamento, ela ficou enlouquecida. Ela queria trabalhar com o método pincel. Mas aí adoeceu, sei lá, a sogra, foi alguma coisa assim. A sogra adoeceu, ela teve que gastar lá e não sei o quê, e aí não fez. Aí eu fiz o terceiro lançamento. Alguém mais adoeceu. E quando você tem um pessoal que está te seguindo ali, a gente costuma resgatar esse pessoal, né? E ela dizia, Delma, de novo, não sei quem adoeceu. E depois, de novo, na terceira, eu conversei com ela. Eu falei, olha, será que você não está focando na doença? E toda vez que você quer dar um passo a mais, alguém adoece, porque você está focada nas doenças. Você está focada em cuidar de alguém que está doente. Tudo bem, você precisa cuidar, mas qual que é o seu foco que vai te levar lá adiante? Às vezes a gente sofre, né? Porque alguma coisa, alguém da nossa família teve algum problema como esse, a gente sofre, mas você não pode deixar se perder do seu foco. Outro dia eu estava acompanhando aí no Instagram alguém que estava, enfim, fazendo lançamento e tudo mais, e em algum momento apareceu lá, né, uma pessoa muito próxima no hospital. Ela estava dando assistência, mas ela não podia deixar de trabalhar, sabe por quê? O trabalho é que vai dar a condição para ela bancar esse hospital. Se você para do seu foco, que é o seu sustento, como que você vai pagar um convênio médico? Como que você vai bancar uma diária de um hospital? Vocês estão entendendo, gente? Nós não podemos mais, como adultos, né? Como pessoas adultas, não podemos nos esconder atrás dos problemas. A gente precisa ser maior que eles. Porque se a gente não conseguir ser maior que os nossos problemas, a gente perde o nosso foco. E aí a nossa ação, ela fica fragilizada. Ela não nos leva para a realização do nosso objetivo. Então, eu acho que eu já contei muito isso aqui. Eu vou contar novamente, porque eu acredito que isso tem uma passagem na Bíblia, e aí, independente de religião, né, pessoal? A gente respeita a religião de cada um, mas tem uma passagem na Bíblia que Jesus entrega uma moeda para uma pessoa, entrega 2 moedas para outra e entrega 3 moedas para outra. São
São 3 pessoas, 3 discípulos, né, que seguem Jesus lá. E Jesus vai embora e deixa lá aquelas moedas com aquelas pessoas. E quando Jesus volta, depois de um tempo Jesus volta, aquela pessoa que recebeu 2 moedas, ele falou, vamos começar pelo 3, né? Aquela pessoa que recebeu 3 moedas, ela tinha feito as moedas triplicarem. Jesus, eu consegui multiplicar 3 vezes mais. O que Jesus falou? Então, você merece ganhar 3 vezes mais. Então, você vai receber mais 3 vezes esse valor. Aquele que recebeu 2 moedas conseguiu duplicar. Investiu, fez alguma coisa, conseguiu duplicar. Então, você vai receber 2 vezes mais. Quando chegou no primeiro, que recebeu uma moeda só, ele ficou com medo de quando Jesus voltasse, ele ter perdido aquela moeda. Então, ele enterrou a moeda. Enterrou a moeda. E aí não tinha conseguido duplicar aquilo. E Jesus disse, então você não tem nada e não vai ganhar nada. Porque a gente precisa honrar a vida que Deus nos deu. Honrar é você prosperar, é você não ficar, é você movimentar naquela energia positiva, porque senão tudo é muito difícil para nós como seres humanos. Eu acredito que para a depiladora é um pouco pior, porque a depiladora, ela já está tão marginalizada. Sabe o que é marginalizada? Ela não acredita que o negócio dela dê dinheiro. Porque está todo mundo tão acostumado a não faturar bem em depilação que vai virando uma crença limitante aquilo. Ela não acredita que o negócio dela tem condição dela ganhar de 3. 3 é o mínimo do mínimo. 6 é um salário digno para uma depiladora. E eu tenho das minhas alunas que chegaram a faturar 8. Delma, eu não faturo 8 todo mês, mas eu faturo 6, eu faturo 7. Eu faturo, às vezes, quando tá ruim, eu faturo 5. Final de ano, Delma, eu faturei 8 mil reais. Você sabe o que é você ouvir de uma pessoa que só faturava 1.800 reais todo mês? Sabe o que é isso? Você consegue entender a barreira que essa menina rompeu? Porque para ela, um filho ficar desempregado era desesperador. Para ela, o marido ficar desempregado era desesperador, porque 1.800 não dá para bancar uma família, mas 8 mil dá. 6 mil dá. Dá para você colocar comida dentro de casa, comida boa. Dá para você ter um bujão de gás e um bujão de reserva. Dá para você pagar um bom colégio para seus filhos. E dá para você fazer reserva para você comprar a sua casa. Imagina uma pessoa que tem o foco de comprar casa, você pega todo mês de 6, você tira 1.000 e guarda. Agora essa eu vou contar e vocês prestem atenção. Essa é outra palestra que eu participei e tinha uma turma lá, é uma palestra para investidores, né? E teve alguém que falou assim, você acha fácil ganhar dinheiro, mas e para quem vive de empréstimo? Ele disse, olha, se você vive de empréstimo, você pega R$1 a mais para você guardar. Porque se você não guardar, o universo entende que você não quer ter dinheiro. Olha, esse pessoal que trabalham com investimentos, que investem muito, que ganham muito, eles têm um lado espiritual, né, de acreditar em Deus, no universo, uma coisa fantástica, que eu acho que a depiladora, tem gente que vai tanto à igreja e não acredita que ela pode prosperar. Ela vai à igreja, ela reza, ela faz tudo.
mas ela não prospera, porque aqui, ó, não está deixando, tá? Então, quando eu falo de ação, presta atenção, quando eu falo de ação, ela precisa estar muito ligada ao seu foco. Não, peraí, eu estou me paralisando porque alguém da minha família adoeceu, mas eu sou uma profissional e eu preciso ganhar dinheiro, até porque se essa pessoa precisa de ajuda, eu vou ter que ir ajudar essa pessoa. E aí, se você já está estabelecido aí no seu negócio de depilação, tem uma coisa que ela é fundamental, que esse guia prático ele traz para você. Ela é fundamental, que é você deixar a sua marca em cada cliente que vir. E quando eu falo para você deixar a sua marca, ela não pode ser assim, hoje a cliente veio, ela foi muito bem atendida, eu servi lá o cafezinho para a cliente e a cliente saiu encantada. Ok. Segunda vez, a cliente veio e não tinha o café, mas tinha a aguinha. Aí o meu atendimento faltou aquela preparação da pele. Você não padronizou, entende? Eu tenho alunas que dizem assim, Delma, eu sou especialista em grávidas. Aqui eu sou reconhecida como a depiladora que é especialista em grávidas. Ela fala, eu nunca vi sair tanta grávida para vir depilar comigo. De onde que saía tanta grávida para vir depilar comigo? Porque ela colocou essa marca nela. Quando vinha, ela dizia, adoro depilar grávida. E aí, ela fazia aquele trabalho que ela aprendeu com o método pincel. E aí só vem grávida? Não, lógico que não. Mas na hora que tem uma grávida, quem que é a depiladora que depila grávida, que se especializou em grávida? Foi a fulana de tal, então vou lá. Tudo isso faz uma grande diferença no seu atendimento. Você padronizar. Por que as pessoas acham que é normal uma pele ficar vermelha, uma pele ficar quente, uma pele ficar machucada? Por que elas acham normal? Porque virou um padrão de atendimento da depilação que é normal. Para as depilações comuns, isso é normal. Padronizou. Então, você que está na sua depilação, você está entregando isso, você está no mesmo padrão, no mesmo patamar de todas as depiladoras que estão aí. Na live passada, eu acredito que alguns de vocês caíram a ficha. Caiu a ficha, vocês perceberam que vocês estão no mar azul. O que é esse mar azul, Delma? O mar azul imagina você, né, Veríssima, você que é daí do Rio de Janeiro, entra no mar azul, não tem ninguém, só tem você. Isso é um mar azul. Só tem você que enxergou isso. E você tem esse mundaréu de clientes sedentos por uma coisa diferente. Sedentos por uma depilação inovadora. Sedentos por retirar pelos sem detonar a pele, sem sentir aquela dor pavorosa, aquela dor que parece que vai arrancar o couro da pessoa. E os couros chega queima. Eu tenho uma moça que eu sigo, que ela fala, e os couros chega queima. Porque é uma dor que você vai no céu e volta. A minha primeira depilação que eu fiz era assim. Eu depilei uma vez e falei, não quero mais, não joguei pedra em Cristo, eu não quero mais. E aí, né, na minha evolução aqui, hoje eu faço minha depilação, eu tenho minha depiladora. Porque é muito desagradável você ficar com pelos. É muito desagradável. Se você conseguisse ver pelos em microscópios, você ia ver um monte de bactérias, um monte de fungos, mas é muito assim. Chega a fazer o barulhinho no seu ouvido. No seu ouvido. De tanta sujeira que um pelo acumula. Tá bom? Então, assim, vocês estão nesse mercado que está precisando de profissionais qualificados. Não percam isso.
Não percam esse foco. Vocês enxergaram isso. Agora não tem como não ver mais. Não tem como você andar para trás, falar assim, não, vou passar uma venda aqui, vou fazer a depilação que eu estou acostumada a fazer e está tudo bem. Não é assim. Não dá mais para vocês voltarem atrás. Então, a marca, a sua marca, e ela não é fácil, ela é simples, mas não é fácil de você manter, porque nós, seres humanos, somos assim. Então, nesse guia, você coloca a parte da marca, da sua marca, o que você quer entregar. Por exemplo, se eu falasse de carro, uma marca de carro barulhenta, que fala assim, passou aqui essa marca barulhenta, você já pensa numa marca. Porque essa concessionária, não sei se é assim, que esse fabricante desse carro, deixou a sua marca através do barulho. Agora, como depiladora, o que eu vou deixar? Eu costumo dizer assim, que quando você faz, no atendimento estratégico que eu ensino, você constrói um posicionamento no coração e na mente dessa cliente. Você mexeu com o emocional desse cliente quando você faz aquele atendimento que eu chamo de atendimento estratégico. Ele não é fácil, mas ele é simples, porque ele tem o passo a passo para você fazer. Então, a única coisa que você precisa é se organizar. Você precisa ter uma organização para você seguir aquele passo a passo diariamente, toda vez que o cliente chegar, para que ele vire padrão. E não seja esse padrão que se instalou da depilação, que machuca a pele, que deixa vermelho, que estufa o poro, que infecciona, que vira foliculite. E aí a coitada da depiladora tem que ficar aprendendo sobre um monte de produto para poder resolver o problema da cliente. Pelo amor de Deus, aí óleo essencial. Os óleos essenciais são maravilhosos, mas os produtos que contêm os óleos essenciais específicos para a depilação, eles vão te ajudar nisso. E aí você não precisa ter aquele monte de produto que vai te salvar desse problema, né? Não é esse o foco. Você comprar isso vai te dar prejuízo. Prejuízo. Você precisa... Tem depiladora que está trazendo um monte de máscara para passar depois da depilação. Por quê? Porque a depilação não está ficando boa. Está ficando com aquele aspecto de machucado, então tem que acalmar muito essa pele. E aí, coitada, a depiladora fica aplicando aquele monte de coisa, até para que a cliente se sinta um pouco mais aliviada, né? Antes de ir embora, porque senão ela, como depiladora, vai se sentir mal. Isso que vocês precisam ter cuidado, isso que vocês precisam aterrizar, atender. A minha lançadora, ela fala assim, você precisa aterrizar. E aí eu tô passando isso para vocês, minha amiga depiladora, meu amigo depilador. Olha o mundo que você tem em suas mãos para você ganhar dinheiro com depilação. É isso que eu quero ensinar para você. Ó, quando você fala de marca, como que você vai... como que vai ser o meio ambiente que você está oferecendo para sua cliente? Quando você fala de marca, como que vai ser aquela depilação que você está entregando para sua cliente? Quando você fala de marca, como que você está finalizando aquela depilação para você deixar a sua marca como depiladora? Nossa, aquela depiladora não dá para não ir nela. Não, aquela depiladora ali não tem como. Não dá para comparar, né? Eu peguei um caso, um estudo de caso aí, no começo do ano. E aí essa cliente veio e eu fiz a depilação dela e, lógico, eu faço as anotações, eu marco como que estava a pele antes, como que estava depois. Quando a cliente vem, ela já sabe que vai ser fotografada, já sabe que vai ser filmada, porque essas filmagens de estudo de caso eu jogo para as minhas alunas, né? E aí, ela já sabe de tudo isso. Olha, eu explico, são alunas, não é público, não é todo público, mas são alunas que estão aprendendo sobre esse assunto. Então, ela vem já com isso. Quando eu terminei, ela falou, mas e agora? Quem que vai continuar me depilando? Porque agora eu não quero outra.
Aí eu indiquei ela para uma aluna, tá? Então, é isso, pessoal. Ó, e por fim, para a gente encerrar essa live, nós vamos falar sobre essa questão o seu conhecimento. Ele tem que estar ligado ao seu foco, à sua ação, ao desenvolvimento da sua marca como depiladora. E agora, isso aqui vai consolidar a sua base estrutural para você entregar o melhor para a sua cliente. Quando eu falo de base estrutural, imagina uma casa que está sendo construída. O que é a base? É o alicerce. Aquela base da estrutura, ela precisa estar sólida, porque senão, quando eu colocar o meu telhado, essa casa vai cair. Então, você, como depiladora, se você não construir uma base sólida, dificilmente você vai atingir o seu foco, aquele de conseguir sua casa, de conseguir seu espaço de depilação, de faturar bem em depilação, de faturar 6 mil no mínimo em depilação, tá bom? Então, essa estrutura sólida, ela depende de você estudar. Agora, você precisa abrir seu olho, minha amiga depiladora, meu amigo depilador, porque você pode estar se enchendo de curso sem ter essa base. Por exemplo, tem muita depiladora fazendo curso de marketing, sabe? De como divulgar no Instagram. Aí você vem aquele boom de gente, mas não fica. Você não consegue reter essa clientela. Isso que você precisa acordar, porque às vezes você está conseguindo trazer esse pessoal, mas quem que está ficando? Quem que está voltando? Tá? Então, se você não tiver essa base construída, você não vai conseguir, por mais divulgação que você faça, que você aprenda a divulgar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né? No Google Ads, né? Que você aprende aí fazer um tráfego, uma divulgação por tráfego pago. Tem alunas que já estão fazendo tráfego pago de R$6 por dia, dá R$180 por mês, mas elas já podem fazer isso. Por quê? Porque construiu essa base sólida. Né? Tem uma das minhas alunas que contou assim para mim, Delma, eu trabalhava ali no salão e do lado tem como é que dá o nome? Uma academia chique. Ela disse, eu não tinha coragem de ir lá convidar as pessoas para fazer minha depilação. Eu não tinha, hoje eu tenho. Ela disse, hoje eu chego lá e eu falo, eu convido para ir, porque hoje eu tenho uma segurança de que eu estou entregando o melhor para elas. Então, é esse detalhe que eu quero que você tenha para que você construa o caminho para alcançar esse objetivo, para alavancar o seu negócio em depilação. Então, esse guia prático, eu tinha colocado 10 tópicos. E o meu pessoal falou assim, você vai trabalhar 4, porque elas precisam entender isso. Se elas não entenderem, não adianta você falar de 10 e não entrar. Então, 4 é o suficiente. Quando você vai traçar o seu objetivo, você colocou 10 objetivos, escolha 6. 6 que para você é mais importante. Você anotou tudo lá, os objetivos. Escolha 6 que você quer atingir durante o ano. Desses 6, pode ser que outros que não sejam esses 6 você consiga atingir, porque o universo vai trabalhando aí a seu favor, né? Mas tenha aquela prioridade que você quer atingir. E o caminho é esse. Esse guia prático, nós vamos falar, eu falei do foco, eu falei da ação, eu falei da construção da sua marca, eu falei da atualização de conhecimento. Você pode agregar aí, por exemplo, a diversificação de atendimento. Por exemplo, a depilação, a sobrancelha é também uma depilação. Você que é depiladora, você pode fazer atendimento de sobrancelha. Você pode fazer aplicação de cílios. Você pode fazer uma massagem. Né? Você está diversificando. Veja qual que é a maior demanda da sua clientela para você não deixar de atender.
A cliente vai dando sinal, você faz a aplicação de cílio, eu queria tanto fazer. Aí, se você tem jeito, leva jeito de trabalhar com a mão, com trabalho minucioso, faça o curso sei lá, da demanda que você está tendo aí. O banho de lua. O banho de lua é uma especialidade da depiladora. O banho de lua, de clareamento de pelo, né? Tem cliente que é peluda e só não quer tirar os pelinhos do braço, nem da perna. Ela quer da coxa, por exemplo. Ela quer deixar os pelinhos da coxa, mas ela quer fazer só as depilações íntimas, mas ela quer o pelinho claro. Quando você faz um banho de lua, você tem um produto a mais para você oferecer para sua cliente. Isso vai agregar na depilação e vai fazer com que você aumente muito o seu faturamento, tá bom? Então é isso, o guia prático é esse. Nós chegamos aqui a quase o final de uma live. Deixe-me ver se tem alguma pergunta aqui para eu responder para você, minha amiga depiladora. Vamos ver aqui. Deixe-me ver aqui. O Anderson disse, verdade, já entro com caderno e caneta na mão. Ai, Anderson, que delícia, que bom ler isso aqui, gente. Muito obrigada pela participação, viu? A sorte, ele anotou, a sorte é uma senhora caprichosa que só bate na porta de quem está preparado. Você anotou aí, né, Anderson? Muito bom. Muito bom, muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma. A Aninha falou que ela quer ter o local de trabalho dela de depilação. Aninha, você já começou na sua casa, não ficou aí, querendo e sem fazer nada. Não, você está agindo. Isso é que importa. A sua movimentação, Aninha, vai fazer igual aquelas lâmpadas que você precisa chegar para elas acenderem. Ela vai trazer, o universo vai trazer para você a possibilidade de você conquistar o seu espaço de depilação, tá bom? Você tá no caminho certo, não pare. Vem comigo, fica comigo nessas lives para cada vez mais você ficar animada, porque a gente se desanima, tá bom? O Anderson, ele quer ser independente no sentido de sair da casa da mamãe. Ai, que delícia. Casa da mãe é boa, hein, Anderson? Casa da mãe é tudo de bom. E a gente não quer sair da casa da mãe, mas que você quer porque já cresceu, já ficou adulto, já está preparado. A Kate disse: o meu sonho também é ser independente, porque viver dependendo de alguém, ou pai, ou esposo, é muito ruim. Kate, deixa eu contar uma história para você. Quando eu comecei a trabalhar de vendedora, eu vendia progressivas nos salões, de bicicleta, um sol escaldante. Tinha hora que eu tinha que ir de ônibus um pedaço, depois caminhar, porque às vezes eu tinha que fazer demonstração e deixar a bicicleta em qualquer lugar, não podia, porque senão roubavam, né? Foi aí que eu conheci a Depilite e eu fui trabalhar como vendedora da Depilite. Num determinado momento, a empresa faliu. Não tinha mais como trabalhar com venda de produto, não tinha mais nem como mandar produzir produto. E eu fui morar dentro de casa ali com meu marido, sem renda, sem nada. E é muito ruim, eu entendo você, porque quando você tem uma renda, mesmo que você não contribua dentro da sua casa, mas você pode ir lá e comprar o seu absorvente que você gosta. Você pode ir lá comprar um batom que você quer. Você pode ir lá e sei lá, fazer sua sobrancelha, fazer sua depilação, cortar o seu cabelo e você pagar. Agora, quando você tem que pedir o dinheiro para o marido, ou para o pai, ou para a mãe, isso é muito triste. Uma coisa é você pedir porque você realmente, sei lá, quer complementar. Outra coisa é você depender. Porque quando você não tem uma renda, nós estamos chegando ao fim, o pessoal está dizendo ali que nós chegamos ao fim. Só vou concluir. Eu acho que você encerrou o vídeo sem querer. Qual vídeo? Ai, Senhor. Espera aí. A sua live foi encerrada. Foi encerrada? Eu acho que o Instagram te derrubou. Tem que ser 1 hora, você faz mais. Não é mais 1 hora. Não é.
Ah, então tá bom. Ai. Vamos lá, pessoal. Encerrou aqui no Instagram, eu me perdi um pouco. Então, só para complementar, eu estava falando com a Kate para ela ver aí depois no YouTube. Não voltou, tá bom, não tem problema. Elas sabem que caiu. Aí eu mando uma história, não se preocupa. Deixe-me ver aqui. A Kate, só falando com a Kate. Então, essa parte de você pode pedir assim um complemento, mas quando você não tem uma renda, aquela pessoa de quem você depende, ela fica analisando se você não tá, já que você não tem renda, será que você não está indo atrás de alguma coisa que nesse momento você poderia abrir mão? Então, isso aqui é muito ruim. Pessoal, vou encerrar aqui e na quinta-feira nós teremos live novamente. Aliás, na terça-feira que vem, beijo no coração de vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Fiquem com Deus.